Gente, toda vez que eu leio a Bíblia, eu tenho a oportunidade de me aproximar mais de Deus. Quando você lê a Bíblia, você pode se aproximar mais das coisas de Deus. Esse plano de leitura que nós estamos fazendo, que vai ajudar você a ler a Bíblia inteira, vai te abençoar muito, porque cada dia que você ler a Bíblia, você tem a oportunidade de ter um relacionamento cada vez mais estreitado com Deus. Então vem com a gente, porque nós vamos segurar nas suas mãos e te ajudar. Bem, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá o like também, compartilha para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 229, nós vamos ler 1 Crônicas, a partir do capítulo 15, Provérbios, capítulo 15 e o livro de Filemão, um novo livro. 1 Crônicas 15. Os levitas designados para levarem a arca, Davi fez também casas para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então ele disse: ninguém pode levar a arca de Deus a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e o servirem para sempre. Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado para ela. Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate veio Uriel, o chefe, e seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari veio Asaías, o chefe, e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson veio Joel, o chefe, e seus irmãos, 130. Dos chefes de Elisafã veio Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron veio Eliel, o chefe, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel veio Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. Davi chamou os sacerdotes, Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês são os chefes das famílias dos levitas. Santifiquem a si mesmos e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que preparei para ela. Pois visto que vocês não a carregaram na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos segundo nos tinha sido ordenado. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros, pelos cabos, como Moisés havia ordenado segundo a palavra do Senhor. Músicos são designados para o culto. Davi ordenou aos chefes dos levitas que constituíssem aos seus irmãos os cantores para que, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Assim os levitas designaram Imã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías, e com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Benê, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazeias, Matitias, Elifelel e Miqunéias, e os porteiros Obed-edom e Jeiel. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze, Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazeias e Benaia, com liras, em voz de soprano, Matitias, Elifelel, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias, com harpas com voz de baixo, para conduzir o canto. Quenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Ilcana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amazias, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca.
A arca é levada para Jerusalém. Davi, os anciões de Israel e os capitães de milhares foram com alegria buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. E visto que Deus ajudou os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros, Davi estava vestido com um manto de linho fino, bem como todos os levitas que levavam a arca, os cantores e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel levou a arca da aliança do Senhor com júbilo e ao som de clarins, trombetas e símbolos, fazendo ressoar harpas e liras. Mical despreza a Davi. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na casa de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e, ao ver o rei Davi dançando e se alegrando, ela o desprezou em seu coração. A oferta de sacrifícios. Levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas diante de Deus. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com liras e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel estavam continuamente com trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Vamos ler agora o livro de Provérbios, capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens, o zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Para quem está aflito todos os dias são maus, mas a vida de quem tem um coração alegre é uma festa contínua. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes, onde há amor, do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. Quem não tem juízo se alegra com a sua tolice, mas quem é sábio anda retamente. Sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Para o sábio, o caminho da vida leva para cima.
para desviar do inferno embaixo. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. O Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Quem é ávido por lucro desonesto arruína a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O brilho nos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortalece até os ossos. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá a sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Vamos ler agora o livro de Filemão. Prefácio e saudação. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e o Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ação de graças. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo, pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Paulo intercede em favor de Onésimo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim, e se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto, eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhes seja restituído. Saudações. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. Bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica concluída. Vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Te espero aqui amanhã. Um abraço, para cima!